integrais de linha, né? Já falamos sobre integrais de linha de funções reais. A gente viu já algumas aplicações disso, né? E hoje eu quero entrar numa parte nova, né? Que é essa parte de campos vetoriais, né? Integrais de campos vetoriais. Na verdade, já entrei, né? A gente já está falando disso, mas primeira vez numa aula síncrona, né? Disponibilizei alguns vídeos e algumas notas de estudo para vocês aí. Então, eu vou fazer um resumo aqui, né? Do que a gente já viu e depois a gente entra num assunto novo que eu ainda não liberei para vocês, como eu tinha comentado, que é o assunto de independência de caminhos, né? E entrar um pouquinho mais profundamente na parte de campos conservativos, que foi uma coisa que a gente já falou, mas ainda não estudamos com a profundidade que eu pretendo falar hoje e liberar aí o material para vocês também, tá? Então, a ideia de campos, né, voltando aqui naquela ideia de campo vetorial, né, assim, basicamente, do ponto de vista, digamos assim, mais algébrico, né, são funções que saem, sei lá, de um domínio aqui, aí pode ser de R2 ou R3, né, eu vou colocar assim, domínio de Rn e chega em Rn, né. A gente vai interpretar esse lado de cá como sendo pontos, né, então eu vou pensar assim, um x1 até xn, e do lado de cá eu vou pensar como sendo um vetor, né? O f de x1 até xn, aqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, questão de espaço, né? Sei lá, um vetor assim, f1 de x1 até xn, né? Até fn de x1 até xn. Então, isso aqui é um pouco parecido com aquela ideia de parametrização de curva, com a diferença de que você não está saindo de R aqui, mas de Rn, né? Então, cada componente aqui desse vetor que você tem no contradomínio vai ser uma função de N variáveis, né? A gente conhece bem essas funções de N variáveis aqui, né? Só estou construindo um vetor a partir delas. Na verdade, a gente já conhece um campo vetorial, né? Quando a gente tinha uma função f aqui, digamos, uma f de, digamos aqui, de R3 em R aqui, né? A gente definiu já lá atrás o que era o vetor gradiente, né? E a gente olhava para o vetor gradiente como uma função de x, y, z, né? E falava que ele era o quê? Era um vetor que era dado por fx de x, y, z, fy de x, y, z e fz de x, y, z, né? Veja, isso aqui é justamente, quando você olha para essa função aqui, ó, ela vai sair de R3 e vai chegar em R3, porque ela associa um ponto x, y, z a um vetor desse tipo aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um campo vetorial, né? A gente já conhece um campo vetorial, então, né? Aquilo que a gente chamava de vetor gradiente, quando você deixa o x, y e z variando, né? Você tem um campo vetorial, tá? Inclusive, esse campo vai ser bastante importante, vocês vão perceber isso hoje, né? Para a gente aqui, porque todo campo que vem, que pode ser visto, né, como um campo gradiente, né, um campo que é um vetor gradiente, a gente vai chamar ele de um campo conservativo, né? Quer dizer, se é dado um campo aqui, né, campo vetorial f de d contido em R3 até R3, né, se existe f, uma função de R3, né, aqui pode ser R3 ou R2, tá? Em R, tal que o gradiente de f é igual ao f grande aqui, né? Então, a gente diz então, esse f grande aqui é chamado de campo conservativo. A gente vai justamente entrar um pouco mais a fundo nesse tipo de campo aqui, né? Nesses campos que são gradientes de alguma função, né? Nem todo campo é assim, mas tem alguns que são, alguns campos importantes que são, e a gente vai querer explorar um pouco melhor hoje justamente esses campos que são conservativos, tá bom?
quer dizer, né, voltando aqui, né, na definição, né, como é que a gente representa isso, né? Só relembrando, como que a gente representa um campo vetorial, né? Aquela ideia, você sempre vai pegar esse vetorzinho que você tem do lado de cá, ó, esse vetorzinho que você tem do lado de cá, e representar ele como tendo origem no ponto XYZ, né? Então imagina que você está aqui no R2, imagina que você tem um campo F de R2 em R2. Então, ele vai associar um ponto aqui, XY, imagina que esse aqui seja um ponto arbitrário XY, ele vai associar um vetor. Esse vetor que está sendo associado, a gente desenha ele justamente com a origem aqui em cima desse ponto XY, né? E o ponto final aqui, né? A ponta do vetor aqui vai ser o ponto X mais, aqui no caso, supondo que esse F aqui ele é uma coisa do tipo assim, PI mais QJ aqui, né? Então esse ponto final vai ser X mais P Y mais Q aqui, né? Onde esse Q vai depender do X e do Y também, né? Eventualmente, né? Esse aqui é um P de XY, um Q de XY, né? Lembra aqui, né? O campo vetorial, cada coordenada dele vai depender das N variáveis que estão aqui, né? Pode depender só de uma ou outra delas, né? Mas pode depender de todas elas também, né? Então, essa é a ideia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar num caso específico aqui, né? A gente pega aqui o campo, se eu quero desenhar aqui, sei lá, vamos pensar num exemplo genérico aqui, genérico não, um exemplo arbitrário, vamos pensar numa função aqui, sei lá, x mais y, eu vou fazer um campo em R2, né? X mais y, e vamos fazer aqui, sei lá, x menos y. Isso é um campo vetorial, né? A cada ponto xy está associado um vetor aí, né? Que é esse vetor, né? Então, se você quer desenhar isso aí, sei lá, vamos pensar aqui que você quer o vetor para o ponto, digamos aqui, x igual a xy igual a 1, 1, né? Quem que seria o vetor aqui? Como que você desenharia, né, essa imagem aqui, né, no plano XY? Né? A gente desenha, a gente representa isso aqui graficamente da seguinte maneira. Você pega aqui o ponto 1, 1, seria esse ponto aqui, né? Esse aqui é o ponto 1, 1. Né? E o ponto final, qual que vai ser? Você vai calcular o F de 1, 1 aqui, que vai ser o quê? 2, 0, né? E o ponto final, vou colocar assim, PF vai ser o 1 mais 2, 3, né? E 1 mais 0, 1. Então vai ser x igual a 3 e y igual a 1. Então esse é o ponto final. Percebe? O que sempre vai acontecer aqui? Sempre que você desenha esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, f de 1, começando na origem, que seria esse vetor aqui, ó, que eu estou desenhando de vermelho, o vetor, a forma como você desenha o campo vetorial do plano XY aqui, digamos, vai ser sempre transladando, né, fazendo essa translação aqui, pegando de forma que a base aqui, né, a origem do vetor seja esse ponto aqui, né? Então você faz isso de forma que ele seja paralelo, esses dois vetores sejam sempre paralelos, né? Ou seja, é um representante desse vetor que está na origem, só que com a base lá no ponto XY. É que você poderia fazer vários pontos, né? Eu vou fazer só um exemplo porque eu só estou querendo relembrar aqui essa noção de campo vetorial, não quero aprofundar muito nisso, né? Enfim, aí a questão que surge é a seguinte, né? O que significa integrar uma função como essa, né? De um ponto de vista matemático, essa seria a nossa questão, né? De um ponto de vista mais físico, por exemplo, a gente pode motivar essa noção que eu quero introduzir aqui, que é de integral de linha de um campo, pensando, por exemplo, no trabalho, né? E a gente viu o seguinte, que quando você quer calcular o trabalho para deslocar aqui
um objeto, né, sujeito a uma determinada força de um ponto P aqui, né, para um ponto Q, o que você faz? Você vai fazer a força, você vai pegar essa força aqui e multiplicar pelo deslocamento, né? Fazer o produto com o deslocamento aqui, que no caso é o vetor PQ, né? Seria isso. Aqui você calcula o trabalho, né? Se você tem uma única força F aqui, né, e você deslocou de um ponto P para o ponto Q de forma linear, né, com essa força, sempre com essa força constante, aí você tem esse resultado aí, PQ, F vezes, força vezes deslocamento é igual a trabalho, né? A questão aqui é a seguinte, dois problemas, né? A força nossa aqui, ela é um campo de forças, então ele pode estar variando dependendo da posição. Aqui no ponto P pode ser uma coisa, mas no meio do caminho aqui pode ser outra força. Então é uma força que varia em função da posição, né? E também a gente não está deslocando ao longo de uma linha reta, a gente está deslocando ao longo de uma curva. A gente quer deslocar ao longo de uma curva. Aí a pergunta é, como é que eu faço para calcular esse trabalho aí, né? Se você tem um campo de forças aqui ao longo dessa curva, sei lá, um campo assim, você conhece a função, né? Supor que você conhece essa função aqui, né? E você tem uma parametrização, esse aqui, imagina que é o seu campo de forças, né? Você tem uma parametrização aqui dessa curva, aqui é o seu, sei lá, seu R de A, aqui o R de B, né, que é o ponto final. Então, você está pensando na coisa orientada nesse sentido aqui, você está ou seja, quando eu falo orientado nesse sentido, eu estou querendo dizer que você começa aqui no ponto A, R de A e vai até o ponto R de B, né? Como que eu faço para calcular o trabalho aqui dessa força, né, para deslocar um objeto do ponto R de A até o ponto R de B, né? O que a gente sempre faz, né, é reduzir isso bem pequenininha, que a gente pode aproximar por algo linear, assim, né, por algo pensando numa região pequenininha dessa curva aqui, o que está acontecendo, a força que está atuando ali, ela é contínua, né? Tipo, ela é contínua não, né? Ela é uma única força, né? Porque o pedaço é muito pequenininho, então as forças ali, ela não vai ter uma variação muito abrupta, né? E aí você faz a conta desse jeito aqui, né? E soma tudo isso ao longo dessas partições. É o que a gente sempre faz. Quando você fizer isso, o que vai acontecer no fim das contas, né? Veja, esse trabalho aqui, se você pensa vamos pegar aqui um pedacinho desses, né? Aqui, imagina que você está saindo aqui do ponto R de TI e indo para o R de TI mais um, né? Então você está olhando para cá e está pensando que tem só uma força F aqui, atuando nesse intervalinho, porque o intervalo é bem pequenininho, você pode supor que é uma única força aqui, né? Que você vai, sei lá, você pode até pegar essa força como sendo, vou colocar aqui assim, né? Você pode pegar ela como sendo justamente o R de TI asterisco aqui, digamos, né? O F do R de TI asterisco nesse ponto. Então vai ser aqui, você vai multiplicar essa força aqui, F de R de TI asterisco, por esse deslocamento, e esse deslocamento aqui é o que? É justamente o R de TI mais 1 menos R de TI. É isso aqui, né? Mas isso aqui é aproximadamente o quê? Então eu estou olhando para o iésimo trabalho aqui, vamos dizer, né? Só o trabalho dentro desse intervalinho fazendo essa aproximação, pensando que esse intervalo aqui é uma única força que está atuando, que eu vou pegar como sendo uma força com TI asterisco dentro do intervalo TI, TI mais 1, né? É o que a gente sempre faz, né? Eu estou insistindo nessa ideia porque é isso que é daqui que surgem as coisas, né? Que surgem as fórmulas e tudo mais. Vocês precisam entender isso aqui para conseguir construir as coisas por conta própria, né? Então aí aqui a gente consegue aproximar essa diferença aqui, lembra da definição de derivada, né? Então estou supondo aqui que a curva é derivável, né? Que eu estou com uma curva, na verdade, regular, normalmente a gente está trabalhando, né? Então isso aqui vai ser aproximadamente o quê? Isso aqui dividido pelo ΔT aqui, né? Vai ser a derivada. Então eu posso passar o ΔT multiplicando, né? E aí eu tenho que isso aqui é aproximadamente a derivada vezes o ΔT. Então veja, isso aqui é aproximadamente F de R de TI asterisco, né? Vezes a derivada de R de TI asterisco
vezes o ΔT, aqui que é a partição que a gente fez. Então, quando você soma todas essas forças aqui e passa o limite com essa partição indo para infinito, o que você chega? Que o trabalho feito para movimentar do ponto R de A até o R de B vai ser o limite, né, quando n tende a infinito, da somatória de igual a 1 até n, né, disso daqui. Né? Eu estou somando todos os trabalhos que eu tive para deslocar em cada um desses pedacinhos e eu estou supondo que cada um desses pedacinhos a coisa se comporta como algo linear aqui. Né? O que não é um absurdo, porque depois eu vou passar o limite e tornar esse pedacinho uma coisa pontual. Né? Então isso aqui vai ser a somatória dos WIs, né? Que nada mais é que, pela própria definição de integral, né? Isso aqui é uma soma de rima. Soma de rima de quem? Dessa função aqui, ó. Então isso aqui é uma integral real. É integral de A até B, né? De F, de R, de T, produto escalar. Oh, desculpa, aqui eu coloquei uma coisa errada, né? Aqui eu tinha um produto escalar, né? Veja que era um produto escalar e aqui também era um produto escalar, né? Então, aqui eu não tenho módulo nessa distância, né? Como eu tinha lá na integral de linha de função. Então, na verdade, eu estou fazendo um produto escalar aqui da força com o vetor R', tá? Só corrigindo aí esse erro, né? Que foi um erro grave aqui, né? Isso ia mudar totalmente a forma. Então, aqui vai ficar o produto escalar com R', aqui é linha, tá? De T, né? dt. Então, isso aqui é uma função, é uma integral real, tá vendo? De uma função real, que é um produto escalar. Veja uma coisa aqui, até nesse ponto já dá para a gente perceber que a orientação que a gente escolheu aqui ela é importante, né? Porque esse produto escalar, se a orientação do jeito que a gente colocou aqui, os vetores tangentes eles vão ser sempre assim, ó. Esses vetores R' aqui, né? Sempre apontando para o lado de lá, né? Então, quando você pega, por exemplo, faz um vetor R' com esse componente da força aqui, ó, isso aqui vai dar um ângulo, sei lá, menor do que 90 graus aqui, né? Então, isso vai dar uma coisa positiva nesse produto interno, porque o cosseno de um ângulo menor do que 90 graus é positivo. Agora, se você tivesse pegado a orientação para o outro lado, aqui, esse ângulo aqui, ó, entre esses dois vetores, ia dar maior do que 90 graus e, consequentemente, isso ia contar algo negativo aqui. Então, quer dizer, né, é meio evidente do ponto de vista físico que se você muda a orientação da curva, o que na prática você está fazendo se você está pensando em uma partícula se movimentando? Você mudou a orientação, ela ao invés de começar no ponto R de A e ir para o R de B, ela começa no R de B e vai para o R de A. Então, o sinal do trabalho tem que ficar invertido, né? Se o trabalho para sair de R de A e ir até R de B sei lá, K, para sair de R de B para ir até R de A é menos K, fica invertido, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Aqui, a partir de agora, como não tem módulo mais nesse termo aqui, né, nesse R', a parametrização passa a ser importante de que ponto de vista? De que ela tem que ter uma orientação fixada. Você tem que saber aonde você está começando, você tem que ter um ponto inicial e um ponto final. Até que não é tão importante a parametrização em si, né, mas a orientação da parametrização. Porque se você pegar várias parametrizações diferentes aqui, mas todas começando no mesmo ponto e finalizando no mesmo ponto, o resultado vai ser o mesmo, né? O problema é a orientação agora. A orientação da parametrização é importante, né? Então, que fique claro isso já, né? Então, a gente chegou nisso, né? Que o trabalho é igual àquilo ali. E é isso que uma das coisas que motiva a gente a definir, né, a integral de linha sobre a curva C de um campo F. Aí a notação que a gente usa é essa aqui, ó, dr, como sendo justamente a integral de A até B, né, aquilo que a gente acabou de chegar ali, que é o trabalho, né? Integral de A até B, de F, de R, de T, produto escalar com R de T, dt. Né? Isso é a definição. Tá? Definição da integral de linha de F sobre C, né? Sobre a curva C. E, bem, se você fizer a seguinte conta, ó, integral de A até B de F de R de T vezes R
de t. Suponha que essa curva é regular, né? E faz a seguinte conta, multiplica por 1 aqui do seguinte modo. R' de t dividido por R' de t. dt. Veja que quando você faz isso, o que você fez aparecer aqui, nesse pedacinho? É justamente o que a gente chama de ds aqui, né? ds. Então, na verdade, a gente consegue... E aí você pode passar esse R' aqui dividindo junto com esse, ó. Olha para isso aqui, para essa divisão aqui. E aí você vai ter o seguinte, ó. Que isso aqui é igual a integral sobre a curva C de f, produto escalar com um vetor aqui, que a gente vai chamar de vetor tangente unitário, né? T ds, né? Porque aqui eu estou olhando para comprimentos de arco da curva, né? Perceberam? Então, onde esse t aqui é igual ao R' de t dividido pelo módulo de R' de t, né? O que é isso aqui? É um vetor que é tangente à curva, só que agora você não está olhando mais para a velocidade. Isso aqui não é a velocidade, ela está normalizado, né? Então é um vetor tangente unitário. Unitário. Deu para pegar aqui, né, essa definição? Aí eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou deixar para vocês estudarem isso assistindo o vídeo e lendo as notas, mas quando você pensa na noção de escoamento, né, você tem uma curva, assim, você tem uma curva, e imagina que ela está orientada nesse sentido aqui, e você tem um campo de forças, né? Vamos desenhar só um vetorzinho aqui desse campo de forças, F. E esse campo de forças, na verdade, ele representa um campo de velocidades, né? Campo de força, esquece. Você tem um campo vetorial que representa um campo de velocidades, corrigindo, né, o que eu disse aqui. E o campo de velocidades de um fluido que está escoando, né? Só que você quer entender o escoamento desse fluido só em cima dessa linha aí, dessa curva, né? E uma quantidade aqui que é importante para você entender isso, né, é justamente o que a gente chama de escoamento, né? O escoamento ao longo de uma determinada curva. O que seria esse escoamento? É a componente desse vetor velocidade na direção da tangente. Imagina que esse aqui é a tangente, essa tangente que eu acabei de definir aqui em cima, né? E quando você projeta isso aqui e vê o tamanho desse vetorzinho, né? Esse vetorzinho aqui, ó, vou desenhar de outra cor. Você olha para o tamanho desse vetorzinho, que é a projeção do vetor F em cima do vetor T, e soma todas essas quantidades, né? Pensando que se o T está para o lado de cá, isso aqui é positivo, né? E, quer dizer, né? Você tem uma outra situação aqui que seria assim, né? Sua força está para cá, quer dizer, vou desenhar aqui. Imagina que sua força está para cá, F, e o seu vetor tangente está aqui, T. Então, quando você projeta aqui, ó, nele, isso aqui você tem que considerar negativo, porque ele está para o lado oposto esse pedacinho aqui está para o lado oposto do vetor T, né? Opa. Então, tem essas duas situações. Você pode estar somando aqui coisas positivas ou negativas, né, ao longo da curva. Quando você faz esse componente, o tamanho desse componente aqui, levando em conta o sinal, nada mais é do que justamente o F produto escalar com T aqui. Então, quando você integra isso ao longo da curva, que é integrar justamente sobre a curva com elementos ds aqui, isso dá o que a gente chama, quando F é um campo de velocidade de um fluido que está escoando, isso que a gente chama de escoamento. É o que a gente chama de escoamento. E veja que isso coincide justamente com essa definição aqui do que é a integral de linha. Ou seja, o escoamento nada mais é que a integral de linha de f dr. Né? Dr aqui. Levando em conta, mais uma vez, Então, se confunde com a noção de trabalho, né? A noção de escoamento e trabalho são as mesmas. Qual que é a diferença, né? Que quando você fala de trabalho, você está falando de um campo de forças, né? E quando você fala de escoamento, você está falando de um campo de velocidades. Né? Mas a fórmula para calcular tanto o trabalho quanto o escoamento é a mesma, né? A mesma fórmula, que é basicamente a integral de linha do campo em cima da curva em questão, né? Eu estou falando do escoamento aqui ao longo de uma curva, né? Você pode pensar em escoamento ao longo, sei lá, de uma determinada região que tem volume, coisas desse tipo, né? Mas aqui eu estou falando ao longo de curva. Né? Então, essas interpretações físicas, elas são bem interessantes e vão ser importantes também para a gente aqui daqui para frente, tá? Até quando a gente estiver falando dos teoremas
de Green, de Stokes, do divergente, a gente vai acabar fazendo interpretação do ponto de vista de fluidos, né, de campo de velocidade e tudo mais, do próprio teorema, né? Então é bom que vocês já desde agora estejam familiarizados com essas terminologias. Aqui quando você faz isso com a curva que é fechadinha aqui, ó, que começa e termina no mesmo ponto, né, uma curva que é fechada, esse escoamento é chamado de circulação, tá? Mas é só no caso que a curva é fechada que chama de circulação. Então, se aparecer em algum exercício lá pedindo para vocês encontrarem a circulação, é porque é o escoamento ao longo de uma curva que é fechada, tá bom? E outro conceito que a gente trabalhou aí, né, é o conceito de fluxo, né? E aqui a ideia de fluxo é assim, você tem, aqui a gente fez isso só no plano, né? Você pensa aqui, você tem uma região plana aqui, delimitada por uma curva C, né? Imagina que essa curvinha que delimita essa região é uma curva C, uma curva fechada, tá? Aí você quer entender o seguinte, você tem um campo de velocidades aqui, imagina um fluido escoando por aqui mesmo, né? Você tem um fluido escoando e conhece o campo de velocidades desse fluido. Você conhece esse campinho de velocidades aqui. E você quer entender o quanto de fluido está saindo dessa região, né? Você tem fluido saindo, tem entrando também, vamos supor que esse aqui está nessa parte aqui dessa parede tem fluido entrando, né? Nessa parte aqui tem fluido saindo, né? Sei lá, por aqui também tá saindo, né? Você pode até fazer ter uma singularidade aqui, não sei, né? Fazer um redemoinho aí, não sei, né? Mas você tem alguma situação dessas aí, né? De um campo de velocidades de um fluido que está escoando ao longo de uma região e você conhece essa curva C. Se você quer saber o fluxo através dessa fronteira aí, né, ou seja, a quantidade de fluido que está saindo ou entrando, né, e a gente vai pensar sempre da perspectiva de saindo aqui, o que você tem que fazer? Calcular justamente a quantidade de fluido que passa pela fronteira, seja saindo ou entrando, né? Você tem que mensurar isso daí, ver. Então, na verdade, você só vai para você saber o quanto de fluido está entrando ou saindo aqui dessa região, você só precisa conhecer o campo de velocidades ali ao longo dessa curva, né? Porque você só precisa saber o que está acontecendo na fronteira, né? Se entrou, está lá dentro. O importante é que no momento que entrou, né? Você não precisa conhecer o campo de velocidades dentro exatamente da região, mas apenas na fronteira dessa região, né? E como é que você faz isso? Deixa eu desenhar aqui de novo isso. Então imagina aqui é a sua curva. Vamos deixar o desenho mais... Tá aqui a sua curva e você está preocupado com essa região interior aqui da curva e quer ver aqui... Vamos pensar num ponto só. Você quer ver o quanto de fluido que está saindo aqui. Então, pensa que esse aqui é o seu vetor normal unitário, tá? Depois a gente vai discutir que vetor é esse, como é que você calcula esse vetor n, né? Mas só imagina geometricamente mesmo. Um vetor que é ortogonal ao vetor tangente aqui, esse aqui é o t, né? Imagina que sua curva está parametrizada aqui no sentido anti-horário, tá? Então, esse aqui é o seu vetor tangente e esse aqui é o vetor normal unitário. Quer dizer, é um vetor que é ortogonal ao vetor tangente, tá bom? E aí você tem seu campo de forças aqui. Vou colocar de outra cor. Vou colocar assim. Imagina que esse aqui é o seu campo de forças F aqui nesse ponto. Nesse pontinho aqui. O que você faz para saber a quantidade de fluido que sai pela fronteira? Você tem que quebrar esse seu campo, ou olhar para a componente do seu campo na direção dessa normal. Ou seja, você tem que projetar justamente esse F aqui, ó, na direção da normal e ver o tamanho desse cara. Justamente o que está na direção da normal é a quantidade que está saindo, né? Como se fosse, né, a componente que está na tangente aqui, ela escoa, né? Lembra que a gente acabou de ver a parte do escoamento? Ela escoa e fica ali por dentro mesmo, né? Agora a parte que está tá reto aqui, está na direção da normal, a componente que está na direção da normal, ela tende a sair de dentro dessa região, né? Pensa assim, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente acabou de ver que essa componentezinha aqui, ela é calculada fazendo o quê? Um produto escalar, né? Com o vetor em questão que você está projetando, né? Então vai ser F vezes N aqui.
Agora, se você quer ver isso ao longo de toda a curva, basta você integrar sobre a curva com um elemento de comprimento aqui. Isso aqui é uma integral de linha de uma função, né? F vezes N aqui vai ser uma função, porque para cada ponto da curva você tem digamos, um vetor normal diferente, né? E você faz esse produto escalar, você vai ter uma função que é esse produto escalar da força com esse vetor normal em cada ponto, né? E a gente disse que isso aqui é o fluxo, né? Na verdade, é o fluxo através dessa curva, né? Fluxo através da curva C. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa que não ficou clara? Vocês podem interromper na hora que quiser, tá? Levantar a mãozinha aí, eu tô de olho aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar aqui? Todo mundo muito calado hoje. É o cansaço, pessoal. Essa semana Cansaço? Puxada? As semanas que passaram foram um saco. Tá certo. Então vamos lá. Mas tentem acompanhar aí o que eu estou explicando, né? Então, a ideia é essa, né? Que a definição do fluxo seria isso, né? Só que isso não diz muito para a gente, porque a gente nem sabe como é que é a cara desse vetor normal, né? Até que dá para intuir alguma coisa que eu estou vendo que ele é ortogonal ao vetor tangente, né? Então, é algum vetor que o produto com o vetor tangente ali dá zero, né? O produto interno dá zero com o vetor tangente. E o vetor tangente a gente já viu quem que é, né? É só você calcular ele através disso aqui, né? Mas uma forma da gente encontrar esse vetor normal e inclusive escrever essa fórmula aqui de um jeito mais simples é considerando o vetor K aqui, que é o vetor que está... Imagina que isso aqui é o plano XY, né? E aí você pode pensar no eixo Z aqui como sendo o eixo que está ortogonal à tela aí do computador que vocês estão olhando, né? Ou seja, você tem uma situação assim, né? Você está aqui com o X, o Y e o Z, né? E a sua região está aqui no plano XY. É como se você estivesse aqui, né? Você tem um vetor normal aqui, N, o vetor tangente aqui, T, e aí você pode pensar num vetorzinho aqui, ó, que é o K, né? Como é que você consegue encontrar o N? O K é simples, né? Quem que é esse K aqui? Ele é o vetor 0, 0, 1, né? Que é o vetor unitário que está na direção do eixo Z, né? É o 0, 0, 1. E aí, como é que você faz para achar um vetor normal que está apontando para o lado de fora da curva? Porque eu quero calcular aqui a quantidade de fluido que está saindo, né? Eu quero partir dessa perspectiva, né? Claro, se estiver entrando, o que vai acontecer é que vai dar negativo esse número, porque vai ter mais campos aqui apontando para dentro do que para fora. O ponto é, vamos fixar o vetor normal exterior aqui. É uma coisa padrão, a gente costuma fazer isso. Vamos fixar o vetor normal exterior e definir o fluxo como sendo o fluxo exterior. Se der negativo esse valor do fluxo exterior, você conclui o quê? Que na verdade o fluxo está para dentro, né? Que está entrando mais fluido do que saindo dessa região. Então, um jeito... Aí você tem que usar aquela regrinha da mão direita, né? Tá vendo esse desenho aqui que eu estou fazendo? Você pega... põe, se você quer que isso tem a ver com a parametrização da curva, né? Para o vetor tangente estar naquela direção, eu desenhei tudo bonitinho aqui, né? Se o vetor pro tangente está naquela direção, eu preciso da curva parametrizada nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, né? E para o vetor n ficar exterior, eu preciso fazer o produto do t com k, né? Ou seja, você põe a mãozinha aqui, ó, e o dedão aqui pro lado de fora, ó. Imagina aqui a mãozinha. Aí você vai e dobra a sua mão aqui para a direção do vetor K. Então você aponta os seus dedos aqui na direção do vetor tangente e põe a mão para a direção do vetor K. O que vai acontecer com o seu dedão? Vai ficar apontando para fora dessa curva, né? Qualquer ponto que você fizer isso aqui da curva, vai acontecer isso. O vetor, o produto vetorial entre T e K vai para fora. Se a curva estiver parametrizada no sentido anti-horário. Se tivesse no sentido horário, o que ia acontecer? Você ia ter que fazer assim a conta, né? T vezes K ia ficar para dentro. Então você teria que inverter isso. Para ficar para fora, você ia ter que fazer assim, ao invés de fazer T vezes K, você ia ter que fazer primeiro o K, né? Depois o T. Aí ia ficar assim, ó, do lado de cá, tá vendo? Se tivesse parametrizado para cá, né? Se o T tivesse para cá. Então é um cuidado que vocês sempre vão ter que tomar daqui para frente. É aquela história, né? Integral de linha de
campo vetorial, agora a parametrização vai importar nesse sentido, que vai importar onde a coisa começa, a orientação, né, da parametrização. Então, se você está numa curva fechada, por exemplo, o ideal é você sempre procurar parametrizar a coisa no sentido anti-horário para evitar esse problema de ter que ficar invertendo esse produto vetorial aqui, né? E fixar sempre o produto vetorial, aqui no caso T vezes K, né? Do jeito que eu peguei, né? T vezes K, se R está no sentido anti-horário. Certo? Deu para pegar aqui? Se R está no sentido anti-horário, o desenho é esse que eu fiz aqui embaixo, né? Então você vai fazer T vezes K e o normal vai ficar para fora, né? Se fosse o contrário, se fosse no sentido horário, aí você teria que fazer K vezes T para ter o seu vetor normal exterior, né? Então aqui essa é a fórmula quando N... quer dizer, essa forma N é o vetor... Opa, tá dando problema aqui, peraí. Vetor normal exterior. O vetor normal exterior. Unitário, né? Também tem norma 1 aqui, né? Para que esse produto escalar aqui seja, de fato, represente, de fato, o módulo da projeção ali, né? Módulo não, né? O tamanho da projeção e dependendo do lado que, se o ângulo é maior ou menor do que 90 graus, aí vai ser positivo ou negativo aqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode trocar esse N por T vezes K, né? Aqui, né? Esses caras são vetores também, né? Tudo vetor aqui. E a gente vai ter o seguinte, ó, que o fluxo é igual a... o fluxo vai ser integral de F produto escalar aqui com T vezes K, né? Que é o vetor normal ds sobre a curva. Mas o que a gente pode fazer aqui? Ó, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, integral sobre a curva de... Veja que eu posso permutar aqui o F com T e mudar o sinal disso aqui, né? E depois eu posso permutar o F com K e mudar o sinal de novo. Então vai ficar assim, ó. K vezes F, né? Produto interno com T. Já coloquei do lado de lá intencionalmente, né? ds aqui. Mas veja, quem que é TDS? Acompanhe isso que eu estou dizendo aqui. Quem que é TDS? Esse TDS, ele é justamente... Vamos escrever isso aqui, vamos expandir isso aqui, né? O que é isso tudo que a gente está escrevendo? Isso aqui vai ser a integral de A até B, né? Pensando na parametrização já, né? De K vezes F de R de T, né? Vezes T vai ser o módulo de R', melhor, né? Vai ser assim, né? Vai ser o produto escalar com R' de T, né? Vezes dividido pelo módulo de R' de T. Quer dizer, nem precisa disso, né? Deixa eu fazer mais direto aqui, né? Quando você tem um produto de um vetor aqui, deixa eu fazer mais direto, não precisa disso tudo. Ó, quando você tem um vetorzinho aqui, um campo vetorial, esse K vezes F virou um novo campo vetorial, né? Quando você tem um campo vetorial multiplicado por T, ds, isso é a definição de quê? Da integral de... É isso aqui, ó. Só troca o F aqui por K vezes F, né? Então isso aqui, por definição, é o quê? É integral de linha... Deixa eu... Por definição, isso aqui vai ser o quê? A integral sobre a curva C, né? De K vezes F escalar dr aqui, né? É justamente uma integral de linha desse campo aí. Então você consegue, aqui a princípio, né, o jeito que a gente definiu o fluxo, isso era só uma integral
era uma integral de linha de uma função, né? De uma função escalar, né? De uma função real, né? Aqui a gente pode enxergar esse fluxo como sendo uma integral de linha de um campo vetorial. E que campo é esse? É esse campo aqui, ó, quando você faz o produto vetorial do vetor K com o vetor F. Tá? E o que significa isso? Fazer o produto do vetor K com o vetor F. K vezes F aqui significa fazer o determinante de IJK. O vetor K é 0, 0, 1 e o vetor F é, digamos aqui, P, Q e 0, que eu estendo como sendo 0 aqui na última coordenada, porque o campo só está definido no plano XY, né? Então eu pego Z sempre igual a 0, porque eu estou olhando as coisas da perspectiva do R3 aqui agora, né? Desde que eu fiz esse desenho aqui, ó, eu estou olhando as coisas da perspectiva do R3. Como o campo está sempre aqui no plano XY, a coordenada Z desse campo é sempre 0. Né? Então isso aqui é igual ao quê? Aí se você fizer essa continha, você vai ver facilmente aí que isso aqui vai ser... Ah, deixa eu usar a anotação que eu usei na nota de aula lá, tá? Na nota de estudo, só para não ficar confuso aí, talvez alguém está acompanhando pela nota. Eu acho que eu coloquei MN aqui, né? Eu chamei o campo de MN, né? Então aqui vai ser menos NI, que é o determinante dessa submatriz aqui multiplicado por I, menos o determinante dessa coluna aqui junto com essa aqui, ó, dessa submatriz aqui com sinal de menos, né? E vem o menos aqui do determinante mais MJ. Esse é o campo, né, que a gente está integrando. Então, se você tem o campo F aqui igual a M, N, né, o seu campo K vezes F, né, vai ser igual a menos N, M. Né? E é esse campo aqui que você tem que integrar para encontrar esse fluxo. Né? Então, é uma integral de linha de um campo. Tem um jeito diferente de escrever isso aqui. Normalmente, vocês vão achar isso aqui escrito da seguinte maneira, ó. Normalmente não, né? Muitas vezes. Você vai achar isso aqui escrito assim, ó, que o fluxo é integral sobre a curva de m dy menos n dx. Então, o que eu quero fazer é explicar para vocês por que aparece essa notação aqui. Né? Por que aparece essa notação? Eu falei para vocês que eu ia gastar muito tempo com a parte aqui de independência de caminho, mas eu acho que estou gastando bastante tempo aqui nessa parte. Né? Mas, enfim, vale a pena a gente fazer isso para deixar... Aparecem muitas notações novas, muitos conceitos aí que vocês podem ficar confusos, é bom a gente bater bastante nessa tecla aqui. Né? Então, por que isso aqui, ó, é exatamente a mesma coisa que isso que a gente acabou de ver, ó, integral sobre C de K vezes F, produto escalar, dr. É a mesma coisa, que a definição de fluxo. Né? E por que isso? Né? Veja, quando você olha para essa, vamos por enquanto, vamos mostrar isso. Né? O fluxo é isso aqui, a princípio, a gente acabou de ver. Né? E isso aqui, o K vezes F, a gente acabou de ver que é esse vetor aqui. Né? Então vamos escrever isso aqui, vamos abrir essas contas. Isso aqui é igual a integral de A até B, né? De menos N, aqui no caso de R de T, né? Menos N de R de T. Vou fazer o seguinte, para ficar mais claro ainda, eu vou escrever isso bonitinho aqui. Isso aqui tudo é igual a integral de A até B, desse vetor aqui, né, que a gente acabou de ver que é menos N de R de T, M de R de T, né, vezes o R'. Quem que é o R'? Se eu chamo R de T de X de T, Y de T, né, se essa é a minha parametrização aqui, né, eu vou ter que isso aqui é o X', X' de T, Y' de T, dt. Tranquilo? Só estou escrevendo a definição aqui da integral de linha. Eu vou até voltar aqui para vocês lembrarem. Ó, qual que é a definição? Aqui, ó. Qual que é a definição de integral de linha? Ó? É o f aplicado na parametrização, produto escalar com r, dt. Né? Então,
Só escrevi isso aqui. Só estou escrevendo aqui, ó, o F, que no caso o F nosso é esse campo aqui, né? Aplicado no R de T, multiplicado pelo R' de T dt. Exatamente a definição. Então, quando você faz esse produto aí, você vai dar o quê? A integral de A até B de... E aí vai ficar aqui, ó, o M vezes o Y, aqui, né? Eu vou colocar primeiro esse, M de R de T dt. Opa, faltou o Y' aqui, né? Vezes Y' de T dt, mais a integral de A até B, mais não, menos aqui, né? Menos a integral de A até B de N de R de T x' de T dt. Então, isso aqui é uma notação, tá? Esse cara aqui, ó, a gente vai, quando aparece um y' dt, a gente vai trocar isso aqui por um dy e escrever assim, ó, integral sobre a curva C de m dy. Isso é notação, tá? Sempre que você vê integral sobre uma curva com dy, o que você está querendo dizer? Que você está integrando sobre a curva, só que só essa componente y. Aqui você não vai colocar o r' inteiro, você vai colocar só a segunda componente da parametrização, né? E aqui, analogamente, você vai colocar a integral sobre a curva de n dx, porque aqui tem um x' dt. Esse x' dt é como se fosse o seu dx aqui. Então, é uma notação isso aqui, tá? E mais ainda, sempre que aparece mais de um assim junto, a gente simplifica essa notação. A gente simplifica a notação e escreve assim, ó. Só a integral sobre a curva de m dy menos n dx. Então, o que significa essa integral aqui? Significa justamente todas essas contas que eu fiz antes, né? Vai significar justamente a integral de m y' dt, né? A integral de A até B de m y' dt, e esse outro pedaço significa a integral de A até B de n x' dt, né? Porque aqui é dx. Então, sempre que aparecer isso aqui, ó, isso está querendo significar o quê? Como é que você calcula? Como é que você faz essa conta? Você tem que fazer essa conta assim, ó. Você tem que olhar para isso, você tem que escrever isso daqui, ó. O próximo passo é escrever isso, né? Que é a integral. Para você conseguir resolver, você precisa resolver exatamente isso. Onde o y aí, no caso, é a derivada da segunda coordenada da parametrização e o x a derivada da primeira coordenada. Então, essa notação ela vai aparecer muito para vocês. A gente chama isso de notação na forma diferencial, tá? Que é basicamente isso aqui, ó. Quando você... Essa integral aqui sobre C de f dx sempre vai significar integral de A até B de f de, sei lá, x, y, z aqui, né? Melhor, então, vamos colocar essa integral de A até B de f de x de t, y de t, z de t, x' de t dt. É isso que significa essa notação, né? E, em particular aqui, quando você faz a integral sobre C de f dr, né? E você expande isso aqui, né? Lembrando que isso aqui é igual à integral de A até B, pensando no seu campo F aqui, por exemplo, como sendo m, n, sei lá, p aqui, né? m, n, p. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a integral de A até B de m de r de t x' de t, né? Mais, tudo dentro de parênteses aqui, né? N de R de T, Y' de T, porque é o produto escalar de F com R', lembra? Então vai ficar mais, eu estou já fazendo esse produto escalar, né? P de R de T, Z' de T. Né? Tudo isso dt. Né? Veja que esse primeiro termo que apareceu aqui é justamente isso daqui, ó, só que para M, não F. O segundo termo vai ser justamente isso daqui, só que com Y', então vai ser um dy aqui. Então, como que a gente pode reescrever isso daqui? Pode reescrever assim, ó, integral sobre C de M dx mais N dy mais, e aqui o último, P dz, né? Porque vai ser a mesma coisa que está aqui, só que com Z' no lugar de... Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, vocês vão encontrar... Agora,
esquece isso aqui, né? O importante é isso aqui, ó. Vocês vão encontrar muito essa notação aqui, ó. FDR como sendo denotado por isso daqui. Isso aqui a gente chama de notação diferencial, tá? Integral de linha na notação diferencial. Veja que o que aparece aqui é justamente aquilo que a gente normalmente chamava de DW, né? Que era diferencial. Né? E não é à toa que essa notação existe, porque você pode meio que generalizar o conceito de diferencial e falar de integrais de diferencial aqui. A gente não vai entrar exatamente nisso, mas é bom que vocês compreendam essa relação, né? Entre a integral de um campo vetorial, que é isso daqui, e a integral do que a gente chama aqui de uma forma diferencial, tá? De uma forma diferencial. Inclusive, eu aproveito aqui para já deixar claro, né, relembrar vocês aí que quando você fala de campo conservativo, isso é a mesma coisa que falar de uma forma diferencial exata, tá? Sempre que você vê a expressão uma forma diferencial exata, o que está querendo se dizer com isso é que esses componentes aqui, ó, da forma diferencial, essas funções que aparecem multiplicando o dx, dy, dz, elas advêm do gradiente de uma função real, né? Ou seja, está querendo dizer que o m é igual a um fx, o n é igual a um fy e p é igual a um fz aqui, né? Ou seja, quando você olha para o campo que está relacionado, para o campo vetorial que está relacionado com essa forma diferencial, esse campo é conservativo. Isso é a mesma coisa que dizer que essa forma aqui é exata. É uma forma diferencial exata. Então não se assustem, tá? São só terminologias e notações que começaram a aparecer de repente aqui para vocês, né? Mas vocês vão logo se acostumar com isso e entender essas relações aí, né? O importante aqui, que trouxe toda essa discussão, é que a gente pode escrever o fluxo, né? Então, deixa eu só escrever, né? A conclusão de tudo é que o fluxo, né, ele pode ser escrito assim, né? Integral sobre C, né? De m dy menos n dx. O que significa isso? Né? Que aqui você está integrando, esse m dy significa que você está integrando o m aplicado na curva vezes o y' dt, né? E esse n dx significa que você está integrando o n aplicado na parametrização da curva x' dt. É só isso, tá? E isso que você vai precisar fazer para resolver os exercícios aí. Né? Vamos fazer um exemplo disso, vai? Vou fazer um exemplo disso aqui para ficar claro. Aí o tempo que sobrar aí, a gente fala sobre essa parte aí de... Deixa eu ver aqui se eu fiz algum exemplo disso. Vou pegar um exemplo aqui, pronto. Se é que eu fiz algum aqui, eu acho que não. A gente cria aqui na hora. Deixa eu pegar um outro exemplo e escrever nessa forma. Né? Então, por exemplo, vou fazer assim, ó. Suponha que você quer resolver a seguinte integral aqui, né? Esse não é exatamente um fluxo, porque eu estou fazendo em R3, né? Integral sobre uma curva C de z dx mais xy dy mais não, menos aqui, menos y quadrado dz, né? Onde C é dado pelo seguinte, R é parametrizado da seguinte maneira, R de T igual a T quadrado I mais T, J mais raiz de T, K. Suponha que você quer calcular essa integral aí, né? O que é isso aqui? É uma integral de um campo vetorial, tá? É só aquela notação. Uma forma de fazer isso é você escrever isso aqui assim, ó. Sei lá, vou colocar aqui int, só para ficar mais fácil escrever. Então, uma forma de fazer isso é escrever isso aqui assim, ó.
Se você já está acostumado a resolver a integral de um campo, você escreve assim, isso aqui é a integral sobre C de f dr, né? Onde r é isso aqui, onde f é igual a z xy menos y ao quadrado. Se você resolver isso daqui, achar essa integral de linha de um campo, vai funcionar. É isso que eu estou pedindo para resolver. É só uma forma diferente, é escrever isso numa forma diferencial. É só isso que tem de diferente aqui, né? Então, como é que você faz para resolver aqui já direto pela forma diferencial? Você vai calcular o R'. Isso aqui é só uma opção, tá? Você pode fazer isso aqui, né? É uma opção de resolver isso. Mas você não precisa. Pode ir de forma mais direta. Ó. Você calcula aqui o R', né? R' de t. Isso vai dar o quê? Vai dar 2t i, né? Mais j mais 1 sobre... vai ser aqui 1 sobre 2 raiz de t k. Esse aqui é o R', né? Ou seja, você sabe que o seu x' de t aqui é esse cara, o seu y' de t é esse cara aqui, né? Que é 1, né? E o seu z' de t é esse cara aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que simplesmente escrever essa integral assim, ó. Integral é igual a integral. Ah, peraí, eu esqueci de colocar aqui de onde até onde essa curva está variando. O t está variando de 0 até 1, por exemplo. Né? Então, como é que vai ficar essa integral aí? Vai ser a integral de 0 até 1. Né? Aqui, ó, o z, aqui, quando eu aplico na parametrização, isso vai sobrar o quê? A raiz de t, né? Que é a componente z ali. Então, vai ficar a raiz de t vezes o z', né? Porque o que eu tenho aqui é... Oh, desculpa, o z' não, é dx, né? Então, vezes o x', que é esse 2t, né? Vezes 2t. Mais esse segundo termo aqui, ó, vai ser x vezes y. Quem que é o x? T quadrado. E o y? T. Então, vai ficar t ao cubo. T ao cubo, né? Vezes o y'. Por que o y'? Porque eu tenho dy aqui, né? Então, quem que é o y' é 1, né? Então, vezes 1. Mais esse último cara aqui vai ser menos y ao quadrado. Quem é y? T. Então, vai ficar menos t ao quadrado. Então, na verdade, é menos aqui, né? Menos t ao quadrado vezes, agora sim, o z', né? Vezes o z', porque é dz aqui. Então, vezes o z', que é 1 sobre 2 raiz de t. Então, vai ficar 2 raiz de t. Tudo isso dt. Então, é essa integral. Com isso, nessa forma aqui, né, nessa notação, você consegue montar toda essa sua integral aqui, né? E virou uma integral de uma função real. Agora é uma questão de fazer continha aqui, isso é um polinômio, né? Um polinômio com coisa, não é um polinômio, né? É uma função fácil de integrar aqui, né? Aqui, as potências aqui não são necessariamente inteiras, mas a integral é só usar aí aquela regra, né, de integração de polinômio mesmo. Então isso aqui, depois você fizer as continhas aqui, contas, você vai chegar que isso aqui é igual a 17 sobre 20. As minhas contas estão certas ali, tá? Vou deixar para vocês fazerem essas contas. O importante é saber montar isso daqui. É isso que eu estou explicando para vocês. E entender também que isso daqui, uma coisa como essa, é a mesma coisa que isso daqui. É uma integral de linha de um campo, tá bom? Tá claro isso, pessoal? Ficou claro até agora tudo que eu falei aqui? Alguém quer falar alguma coisa, quer questionar alguma coisa, pedir para explicar melhor algum ponto aqui do que eu falei até agora? Por favor, este é o momento. E aí, pessoal? Professor, você pode explicar aquele DR ali de novo? Campo vezes o DR? Esse aqui? Isso. Ó, lembra que eu defini aqui hoje, né, a integral sobre uma curva de um campo vezes dr como sendo o quê?
a integral de A até B, né? Onde A é onde a parametrização está definida, de f aplicada no R de t, né? Produto escalar. Isso aqui que a gente motivei isso aqui usando a noção de trabalho, né? Produto escalar com R' de t dt. Né? Se você olha para sua R aqui, sua R como sendo, por exemplo, pensando em R3, né? X de t, Y de t, Z de t, né? Então, uma forma de escrever isso aqui, e pensando na sua F como sendo, sei lá, M, N e P, aqui, né? Um campo vetorial assim, como é que você pode escrever isso aqui? Justamente como sendo integral de A até B, de M vezes a derivada desse cara aqui, a primeira coordenada derivada, que é x' de t dt, né? Mais integral de A até B, n, y' de t dt, mais a integral de A até B, que é p, z' de t dt. Né? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, a gente denota essa soma aqui, né, que eu acabei de colocar, desse jeito aqui. Ó. Integral sobre c de m dx mais n dy mais p dz. Né? É o jeito que a gente denota, uma outra forma de denotar essa soma. E essa soma é justamente a definição do f, da integral do campo f. Né? Então, por isso que eu estou falando aqui, ó, que quando você integra sobre C o f dr, pegando esse cara como sendo o campo, ou seja, essas componentes aqui como sendo o campo, essa integral aqui é a mesma coisa que essa integral aqui. Justamente por causa disso aqui, ó. Você sempre pode escrever, você sempre pode fazer isso aqui, ó. Escrever isso aqui como sendo a integral de C f dr, né? Onde f é dada por isso aqui, ó. MNP, tá vendo? E aqui aparece MNP. Isso que eu tô dizendo. Só fiz isso então, né? Mas eu não resolvi isso aqui, né? Eu não resolvi por aqui. Eu já fui direto para essa fórmula. Olhei para, é mais fácil quando você olha para isso aqui, é mais fácil montar de forma direta a integral em função de t. Porque senão ali você tinha que montar os vetores, derivar primeiro a r, fazer um produto escalar, depois você ia fazer essas continhas aqui, a continha já está feita, tá vendo? A continha já está feita e eu já montei a função aqui, né? Agora é uma questão de manipular isso. Quando você olha direto para cá e sabe montar a coisa olhando direto para cá. Tá? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui? Ah, ficou claro. Ah, que bom. Essa parte a coisa vai ficando um pouco mais complicada, né? As contas vão ficando um pouco mais complicadas, os conceitos você tem que tomar cuidado para entender bem, né? Para não confundir as coisas. Aí entra essa questão de orientação também, né? Principalmente quando você vai falar aí de fluxo, né? Aí você tem que se preocupar com o vetor normal tá realmente ser realmente um vetor exterior, e aí para isso você pega uma parametrização no sentido anti-horário, ou se ela está no horário, você precisa mudar o sinal do negócio no final, tal. Então fica meio chato, vocês precisam fazer bastante exercício aí e tomar um pouco mais de cuidado nas contas para evitar esse tipo de erro, tá? Bom, agora são 2h17. Vocês querem tirar alguma dúvida antes? Porque eu estou achando que se eu entrar nesse assunto aqui agora não vai dar para fazer nada muito completo e não vai dar tempo também de vocês tirarem dúvidas. Se vocês não quiserem tirar dúvida, eu começo a falar do assunto agora. Eu queria que alguém se manifestasse aí antes de eu interromper a gravação, para ver se eu sigo na explicação do conteúdo ou se a gente vai para a parte de dúvidas agora. O que vocês acham? Dúvidas e exercícios. Alguém aí? Tem uma sugestão? Vamos seguir? Com conteúdo? Então vamos, né? Já que ninguém se manifestou, se alguém quisesse tirar dúvida, ia ter falado, né? Quer tirar dúvida. Então vou seguir agora. Vou seguir aqui e falar um pouco sobre... vou falar de forma mais geral, assim, sem
sem fazer muitos detalhes, porque não vai dar tempo aqui, né? A ideia agora é a seguinte. Inclusive no livro do Thomas aí, vocês vão ver que ele faz numa ordem um pouco diferente do que eu estou fazendo com vocês aqui, né? Eu falei para vocês o seguinte, que f é conservativo. Eu defini assim, né? Se existe uma função f aqui, tal que o gradiente dessa f é igual a esse seu campo f, né? Eu já defini isso para vocês. Só que tem um resultado, né? E aí basicamente o meu propósito daqui para frente vai ser mostrar para vocês que isso é verdade, que diz, a menos de alguns detalhes aí nas hipóteses que eu não quero levantar agora, vamos deixar isso para na hora que a gente vai fazendo as contas, mas que essencialmente vai dizer o seguinte, que f é conservativo é um campo conservativo se somente se a integral sobre uma curva aqui de f, dr, ou seja, essa integral de linha aqui, é independente do caminho. O que quer dizer isso aqui? É independente do caminho. Quer dizer o seguinte, se você pega qualquer curva que liga aqui um ponto A até um ponto B, se você pega essa curva aqui, você pega essa aqui, você pega essa aqui, tanto faz qual curva você pega, ligando esses dois pontos, C1, C2, C3, C4, só importa, no fim das contas aqui, que esses dois pontos estão sendo interligados por essa curva. A integral sempre vai dar o mesmo resultado. Ou seja, o valor da integral de linha de um campo conservativo sobre uma curva que liga dois pontos vai dar sempre a mesma coisa, independentemente de qual que é essa curva que liga esses dois pontos. E se isso acontece, ou seja, se a integral é independente do caminho, o seu campo tem que ser conservativo também. Então existe essa equivalência. Eu poderia, se quisesse, e é isso que o Thomas faz, definir que um campo é conservativo quando a integral de linha é independente do caminho, né? Então eu poderia definir dessa forma, né? Eu defini que campo conservativo é isso aqui, né? Definir que campo conservativo é isso aqui. Agora, eu estou dizendo para vocês que eu poderia ter definido desse jeito, que essas coisas são equivalentes. Essas coisas são equivalentes. A ida aqui é fácil de demonstrar, e é fácil. A ida que eu falo é isso aqui, né? Essa implicação aqui, ó. Que o campo ser conservativo implica que a integral é independente do caminho. Isso é fácil de mostrar. Por que é fácil de mostrar? Porque a gente tem o teorema fundamental da integral de linha, né? Ó, f é conservativo, vai implicar o quê? Que a integral, que vai implicar que o gradiente que existe uma f tal que o gradiente da fzinha é igual ao campo, né? Então a integral dessa sua f grande sobre uma curva C1 aqui, por exemplo, né, que liga A e B, né, vai ser igual dr, né, vai ser igual à integral sobre essa curva C1 do gradiente da f, né, dr. Mas a gente sabe já, pelo teorema fundamental da integral de linha, que essa integral aqui é o quê? F de R, digamos, de A, menos, vou fazer assim, né? Vou colocar aqui duas curvas, C1 e C2 ligando A e B, né? Pensa assim, duas curvas, C1 e C2, ambas ligam A e B. Não importa a cara da curva em si. Então, aqui, eu vou ter que isso aqui é F de A menos F de B, né, na verdade, menos F de A. Mas, quer dizer, se eu faço isso aqui em cima da curva C2, é verdade também. Integral sobre C2 do gradiente da F, dr também é F de B menos F de A, né? É o próprio teorema
fundamental das integrais de linha, que diz que só os dois pontos importam, só os extremos importam no caso a gente já tinha visto isso, né, no caso da integral de linha. Então, no fim das contas, você chega que isso aqui é igual a integral sobre C1 de f dr, né? Ou seja, você pode integrar sobre C1 ou sobre C2, o resultado vai dar o mesmo. Não importa quem é C1 e quem é C2, só importa os pontos A e B. Se os pontos A e B são os mesmos, o resultado vai dar o mesmo. O que é mais difícil de demonstrar é... Então, aqui eu demonstrei, né, nessa primeira conta que eu fiz aqui, eu demonstrei isso aqui, né? Demonstrei que o fato de ser conservativo implica nisso aqui, né? O que é mais difícil de demonstrar é a recíproca, né? Ou seja, é que se essa integral aqui é independente do caminho, então o campo é conservativo. Por que isso é mais difícil de demonstrar? Porque a gente precisa construir aqui isso que a gente chama de função potencial, né? Essa funçãozinha f aqui. Para garantir isso, a gente precisa construir essa funçãozinha f que satisfaz essa propriedade, tá? Ou seja, a funçãozinha f que vai ser a função potencial do campo f grande, né? Então, eu vou dar uma ideia de como que se faz isso, tá? E aí depois eu posso gravar um vídeo falando dessas coisas com mais detalhe, mas na aula de hoje eu vou dar só essa ideia para vocês já irem pensando aí e assim vocês vão ter um pouco mais de facilidade para entender na hora que estiverem também lendo a nota de estudo aí. Então, qual que é a ideia? Eu vou afirmar para vocês que quando você... Vamos pensar, vou dar essa ideia para vocês em R2, tá? Em R2. Então, imagina aqui, você está com um conjunto aqui, e aí tem um detalhe, a gente precisa pedir que esse conjunto aqui seja conexo, tá? Para isso que eu vou fazer funcione, e um conjunto é dito conexo quando você pega dois pontos aqui, quaisquer, dentro do conjunto, você consegue ligar eles por algum caminho, tá? Com todos os pontos, você consegue conectar os dois pontos por algum caminho. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fixar um ponto AB aqui, né? E deixar um ponto XY variando. Deixa eu só fazer uma observação que eu falei que eu ia entrar em detalhes nas hipóteses. Então, basicamente, a hipótese é essa. Ó. Daqui para cá, ó, esse primeiro implica que eu fiz aqui para vocês, né, que o campo é conservativo, implica que isso aqui é independente de caminho. A gente não usou hipótese nenhuma, a não ser aquelas que já existiam ali no teorema fundamental das integrais de linha, né? Agora, daqui, a gente vai precisar mais dessa hipótese que esse conjunto aqui ele é conexo e aberto. Tá? Conexo e aberto. Que é o conjunto onde esse campo está definido. O que significa aberto? Aberto significa que eu consigo, para qualquer xy que eu pegar, eu consigo desenhar um discozinho aqui em volta de xy que está completamente contido dentro do conjunto. Tá? Ou seja, todo ponto é ponto interior, não tem ponto de fronteira. Nunca vai acontecer de você pegar um disco e ter interseção com o lado de fora. Quer dizer, sempre é possível você pegar um disco que não tem interseção com o lado de fora. Um ponto de fronteira é quando todo disco tinha interseção com o lado de fora, né? Então, algum disco aqui, para mim, sempre em algum ponto, não vai ter essa interseção. E aí ele vai ser aberto, né? Então, qual que é a ideia aqui? Deixa eu fazer esse disco um pouquinho maior, só para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, imagine que você pega esse disquinho aqui, em torno desse ponto. Você fala assim, eu estou supondo agora que a integral é independente do caminho, né? Então, eu fiz um caminho C aqui, conectando esses dois pontos, o ponto AB com o ponto XY. Agora, vamos fazer o seguinte, você está aqui no sistema XY. Fixa a altura Y aqui é a sua altura Y. Fixa a altura Y e pega um pontinho aqui, ó, que eu vou chamar aqui de um ponto CY, porque o Y vai ficar fixado aqui, e conecta isso aqui, ó, conecta esse ponto CY com o ponto XY por essa curva C2, onde a parametrização dessa curva C2 aqui, ó, é isso aqui, ó, R de T
é igual... Prestem bastante atenção no que eu estou explicando, tá, pessoal? Porque tem sutilezas aqui que se você não estiver prestando atenção, você não vai entender nada, né? Então, veja, isso aqui é uma retinha. Eu estou pegando aqui o R de t igual a... O x está variando aqui t, né? E o y está fixado como y. E o t está variando de onde até onde? De c aqui, né? Até o x. Só você olhar aqui, ó. De c até x. Então, o t variando de c até x. C até x. Agora você conecta esse ponto AB por qualquer caminho C1 aqui que conecta o ponto AB. Não importa qual, tá? Conecta o ponto AB até o ponto CY. O que acontece aqui? O caminho C aqui, o caminho C, ele quer dizer, né, a integral sobre C do campo vezes dr, eu posso dizer com toda certeza que ela é igual à integral sobre a união aqui do C1 com C2. Por que eu posso dizer isso? Porque, por hipótese, agora eu tenho que a integral é independente do caminho. Né? Tem que a integral independente do caminho. Então, eu peguei dois caminhos diferentes. Um é esse caminho C1 união com C2, que liga o ponto AB até o ponto XY, e outro é o caminho C, que liga o ponto AB até o ponto XY. Então, esses dois caras aqui, F vezes dr. Eu posso dizer que essas duas coisas aqui são iguais, né? O que eu vou afirmar para vocês é o seguinte, que f de xy igual a essa integral sobre c de f dr é a função potencial. É a função potencial. E não importa qual é esse caminho C, que liga o ponto AB ao ponto XY. Se eu deixo essa F variando em XY, ou seja, esse meu XY está variando aqui dentro desse conjunto, né? Então, eu vou ter uma série de caminhos diferentes. O importante é que quando eu integro sobre qualquer um desses caminhos aí, essa F, isso vai dar justamente uma função potencial. Como é que eu provo isso? Justamente por meio dessa construção aqui, ó. A derivada, por exemplo, aqui, essa construção que eu fiz vai mostrar para mim que o fx de xy é igual, digamos aqui, o n de xy. Né? E eu estou supondo aqui que o campo f é igual a n. Tá? Vamos fazer ao contrário, né? mn, só para não ficar mn. Né? Então, aqui é m de xy. Como é que eu provo isso? Justamente com essa construção aqui. Veja, essa integral aqui é igual a integral sobre C1 de f dr, né? Mais a integral sobre C2 de f dr. A integral sobre C1 eu não conheço, não sei qual que é, não conheço a parametrização dela, mas a integral sobre C2 eu conheço. Eu construí uma parametrização de um jeito que eu sei que as coisas vão funcionar, né? Então, quando você calcula aqui, ó, isso aqui é uma afirmação que eu fiz, né? De fato. Vamos mostrar isso, né? Quando você deriva aqui a f com relação a x, né? No xy, isso é a mesma coisa que derivar com relação a x, a integral sobre c1, né? De f dr, mais a integral, ó, quem que é a integral aqui de C2? Vai ser a integral de C até X de F vezes dr. Quem é dr aqui, ó? Quem que é o R' aqui? Esse R' vai ser 1, veja aqui, ó, vai ser 1 e 0. Porque aqui o y é uma constante para a gente. Então, olha aqui, quando você faz o produto aqui de f com R', isso vai dar só a primeira componente da f. Então, isso vai ser a integral de c até x de m
aplicado na parametrização, que é t, y, dt. E eu já estou levando em conta aqui que o R' é 1, né? 1, 0, né? Então, quem que é a derivada com relação a x de uma coisa dessa aqui? Isso aqui é uma função real, porque o y está fixado, e eu estou derivando com relação a x uma coisa que a integração aqui vai de c até x, teorema fundamental do cálculo. E a derivada disso aqui? Isso aqui é constante, não está dependendo de x. Por que não está dependendo de x? Porque eu deixei o x fixado aqui, ó. Eu fui de AB até o ponto CY, onde o x está fixado igual a c, né? Eu não estou variando o x. Então, quando eu derivo isso aqui com relação a x, dá zero. Então, isso vai dar zero mais a derivada com relação a x dessa integral de c até x, m de t, y, dt, e isso vai dar justamente o que eu queria, né? O m de x, y, pelo teorema fundamental do cálculo. Né? Se você fizer a mesma coisa, só que agora, ao invés de fixar o x, ao invés de fixar o y ali, né? Fixar o x aqui e fazer um caminhozinho aqui, ligando isso até esse ponto aqui, digamos, x, d aqui. Se você fizer as mesmas contas, você vai chegar que o f', analogamente, né? Você vai chegar que o fy de xy é igual ao n de xy. Ou seja, você consegue assim mostrar que de fato essa construção aí te dá uma função potencial. Ou seja, você partiu só do fato que você partiu aqui só do fato que essa integral aqui, ó, é independente do caminho para chegar que esse campo é conservativo. Como que você mostrou que ele é conservativo? Construindo a função potencial. Construindo a função potencial. Então, é mais ou menos nesse teor que vai ser essa nossa próxima discussão, né? Muito provavelmente vou ter que adiar a data da prova, justamente por causa disso, para a gente conseguir falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, na próxima sexta-feira. Né? Mas aí eu depois vou confirmar isso lá pelo sistema. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Ah, beleza. Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrar agora a reunião aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos mais 5 minutinhos aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se não, vou encerrar então a reunião e aí a gente vai conversando lá pelo chat.